Oi galerinha, tudo bem com vocês? Então, pra quem não sabe, meu nome é Ana Beatriz e tamo aí, né, gente? Aceita. Tá muito longe. Enfim, espero que você esteja bem. Eu vim aqui pra falar sobre uma coisa muito séria que hoje em dia não tem sido tão discutida e que eu tenho pensado muito, sabe, em relação a isso. E não sei, espero que você também fique pensando depois que eu falar sobre isso. Vou começar contando uma história pra vocês. Olha, uma história verídica. Olha só, Jesus estava junto com o pessoal dele lá e pá, tá ali Jesus de boas, ensinando, tendo um momento de comunhão, assim, legal, pá. Aí chega um pessoal e fala assim, Jesus, sua família tá lá fora te esperando. Vai lá ver sua família. Sabe, no caso, a mãe dele, o irmão dele, pá. E aí Jesus chega e fala assim, eu vou ler pra vocês. Jesus olhou ao redor, né? Interpretando. E olhando ao redor, para os que estavam sentados junto dele, disse, eis aqui a minha mãe e os meus irmãos, porquanto qualquer um que fizer a vontade de Deus, esse é o meu irmão, essa é a minha irmã e essa é a minha mãe. Sabe? Tipo assim, a vontade de Deus é estabelecer uma família pro reino. Entende? Deus, ele te criou para fazer parte da família dele. Isso é bem complexo, um pouco complexo, porque hoje em dia nós vivemos numa geração onde a parte mais destruída são as famílias. Se você chegar hoje numa escola e fazer uma pesquisa, 70% ali não vai ter uma família, entre aspas, padrãozinha completa, sabe? Ou falta o pai dentro de casa, ou falta a mãe. Entende? Isso é bem assim, complexo, bem triste hoje em dia. Isso meio que nos desgarra aquela visão de que Deus nos quer como família. A gente não imagina como é ter uma família. Tanto que hoje em dia também você pergunta pra maioria dos jovens, e até você mesmo, se você quiser, comenta aí embaixo. Quem tem o sonho hoje de constituir uma família? São raras as pessoas. Sabe, a gente tá muito independente, a gente não quer mais isso. Porque a gente não acredita mais que é possível dar certo. Porque tem dado muito errado. Deu errado, se você não tem imagem de uma família na sua casa, por que você acreditaria que uma família é possível dar certo? Entende? Eu já tive muito problema em relação a isso, por quê? Tá, gente, olha só como é que eu sou verdadeira com vocês, vocês têm que me amar muito. Mas, gente, olha só, eu não tenho imagem do meu pai dentro de casa, tá? Um dia pode acontecer ele ver esse vídeo? Pode acontecer, tudo é possível. Mas, automaticamente, o fato de eu não ver meu pai dentro de casa, eu já criei aquela imagem de, será que é possível encontrar um cara legal? Será que é possível eu encontrar um cara que não vai me abandonar? Porque, tipo, não que eu enxergue como abandono, tá, pai? Se você estiver assistindo esse vídeo, gosto muito de você. Mas eu, no lugar da minha mãe, não gostaria de passar por isso, entendeu? E aí isso me traz essa coisa na minha cabeça, sabe? Tipo, às vezes eu paro e penso, será? Só que hoje em dia não mais, porque Deus meio que foi trabalhando isso dentro de mim. Mas é uma coisa que acontece, é muito natural hoje em dia. Acontece com muitos jovens, muitos adolescentes. E isso hoje também tem acontecido dentro da família de Deus. Por quê? Porque hoje as igrejas têm visado, eu falo mesmo, hoje as igrejas têm visado mais proteger, mais salvar a denominação, levar a denominação para o reino, do que salvar a igreja verdadeira. E a vontade de Deus nunca, jamais foi salvar uma denominação, salvar uma placa. A vontade de Deus é salvar a igreja. E a igreja, ela não se constitui em placas. Gente, eu tô falando a mesma coisa, tô rodeando a mesma coisa. Mas a igreja não se constitui em placas. A igreja se constitui em um conjunto dos salvos. Um conjunto dos filhos de Deus. Entende? Isso é a igreja que Jesus vem voltar, vem buscar. Isso é a igreja que Jesus vem buscar. Entende? Essa é a família que Jesus vai levar para o céu para ficar com ele. Mas estamos constituindo aqui na terra agora. E o que pega, velho? Olha só. A vontade de Deus é que nós, juntos, como igreja, nos preparemos para a chegada do noivo. E, velho, tipo assim, se você pegar a Bíblia e for ler na Bíblia toda, você vai ver que, tipo, em momento algum, ela fala da igreja como algo no singular. Então, tipo assim, se você tem aquela visão de eu sou a igreja, velho, que equívoco que nós cometemos, porque eu também já cometi esse equívoco. Você não é a igreja, nós somos a igreja. Entende? E a vontade de Deus é vir salvar a igreja. Só que nós não estamos nos preparando para a chegada de Cristo. E uma coisa que eu estava pensando recentemente é, para uma noiva que vai se casar, até mesmo antes dela se casar, quanto tempo ela passa se preparando? Olha, deixa eu aumentar a claridade.
Bem melhor. Olha isso, gente. Melhor sem claridade. Enfim, como eu estava te dizendo, nós... quanto tempo uma noiva passa se preparando para se casar? Olha só. Eu tava refletindo nisso. O tempo antes do casamento, o tempo depois que ela já começa a, tipo, os preparativos para o casamento e o tempo depois, quando ela já vai se casar. Olha, eu tenho sonho de me casar ainda. Eu ainda tenho sonho de constituir minha família, essas coisas tudo aí. Eu já estou me preparando para o casamento hoje, eu tenho 16 anos. Olha, com 14 anos eu comecei a orar pelo meu noivo, eu comecei a orar pela minha família, e eu comecei a orar pela minha sogra, pelos meus cunhados. Por quê, gente? Galera, sério, um dia eu vou fazer um vídeo sobre isso. Pior coisa que você que tem na vida, quem passa por isso sabe, é você se relacionar com alguém que a família da pessoa não gosta de você, ou que a família é toda turbulenta. Não é legal, é horrível. Porque, tipo assim, você casar com uma pessoa, você vai casar com a família dela. Porque, querendo ou não, as primeiras pessoas que vão te visitar quando você casar, pensa aí. A mãe e o pai do noivo ou da noiva. Mentira? Não é mentira. Então, olha isso. E com 14 anos eu já comecei a orar em relação a isso. Eu orei, Deus, abençoa meu noivo. Deus, abençoa a família do meu noivo. Abençoa a minha sogra. E abençoar é cumprir os planos de Deus, tá, gente? E eu pedia pra Deus, tipo assim, cara, ele não mandar pessoas que não gostam de mim pra mim não ter tanto problema. Porque, ó, velho, é complicado. É complicado, eu sei como é complicado. Mas, enfim, como eu estava te dizendo, com 14 anos eu comecei a orar em relação a isso. Então eu já comecei a preparar meu coração, já comecei a preparar o coração do meu noivo, já comecei a preparar o coração das pessoas com quem eu vou me casar. Da pessoa com quem eu vou me casar. Uma pessoa só, tá, gente? É em nome de Jesus, enfim. E eu já comecei a preparar em oração. Por quê? I am the noiva. Sim, eu sou a noiva. Então eu já comecei a preparar. E eu imagino que quando eu for pedida em casamento, o que vai acontecer? Nesse momento, já vai começar os preparativos para a festa e para o casamento. E aí a gente já vai começar a preparar quem a gente vai convidar e aquela treta tudo. E depois, quando estiver chegando o casamento, eu já vou começar a preparar minha roupa, minha maquiagem, meu cabelo. É muita coisa, é muitos preparativos. Só que é tudo organizado, a gente vai preparando uma coisa atrás da outra. Só que, com o casamento marcado, a gente passa tanto tempo preparando, sendo que a gente não vai ser pego de surpresa. A gente passa tanto tempo preparando com o casamento já marcado, porque com o casamento com o noivo que a gente não sabe quando vai ser, a gente não tem se preparar. A vontade de Deus é que nós, como igreja, a igreja em si, nos preparemos para a chegada do noivo. E não é no individual, não é que você se prepare para a chegada do noivo. É nós, a igreja, nos preparemos para a chegada do noivo, juntos. Entende? E eu quero despertar no seu coração essa vontade. Se você vê alguém na sua igreja que está inflamado, que tá dormindo, como a parábola das 10 virgens, 5 dormiram, 5 deixaram pra lá e as outras 5 se prepararam. Se você vê que alguma tá dormindo, acorda ela e começa a se preparar junto dela. Acorda. Entende? Eu quero te despertar pra isso. Porque Jesus não vai salvar individual, ele vai salvar a igreja. Tá bom? Nós vamos ser salvos juntos. Salvação individual? Beleza. Mas Jesus, a vontade de Deus é salvar a igreja, porque a igreja é a família de Cristo. Entendeu? E deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Então, grava isso. Você não é a noiva de Cristo. Nós somos a noiva de Cristo. E ele vai vir para salvar nós, a igreja. Se prepare para a chegada do noivo. Porque nós não sabemos quando ele vai vir. Não sabemos quando ele vai vir. Então, nós precisamos nos preparar. Será que você tem se preparado para isso? E é isso aí, gente. Tchau.